Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon e a gente volta hoje para conversarmos sobre um novo tema nas nossas aulas. Hoje, a nossa conversa é sobre os indígenas. A gente vai falar mais especificamente sobre a conquista de direitos dos povos indígenas, como o governo tratou esses povos indígenas na história do Brasil. Ok? Então, tá aqui para você, ó, a conquista de direitos pelos povos indígenas, a criação do Serviço de Proteção aos Índios. Já ouviu falar? SPI, Serviço de Proteção aos Índios, antes mesmo da FUNAI. E ainda nós vamos falar sobre um militar brasileiro sertanista e muito forte nessa questão de tratamento com os índios, o Marechal Cândido Rondon, certo? Então, bora começar nossa aula, que aqui tem para você a imagem do cacique Raoni. Dá uma olhada nesse cara, você provavelmente já ouviu falar dele. É muito difícil um brasileiro que ainda não ouviu falar no cacique Raoni. Aqui tem uma foto dele numa sessão solene em comemoração ao Dia do Índio, lá em 2015, na Câmara dos Deputados. Essa sessão foi no dia 16 de abril, mas é em comemoração ao Dia do Índio. E aqui, então, ele fazendo o seu discurso lá na Câmara dos Deputados. Então, você tem a figura de um índio dentro da Câmara dos Deputados. Essa cena é muito diferente, como você enxerga essa cena? Dá uma olhada então nessas outras duas imagens aí para você. Do teu lado esquerdo, o cacique chavante chamado Mário Juruna, que foi deputado no Brasil, deputado federal, entre 83 e 1987. O primeiro indígena, então, a ter um mandato parlamentar no Brasil. Do seu lado direito, a deputada Joênia Wapichana, lá de Rondônia, que é a primeira mulher indígena a ser deputada no Brasil. Então você tem imagem de três figuras indígenas importantes, o cacique Raoni na tela anterior, o Mário Juruna e a Joênia Wapichana, mostrando essa participação indígena no processo legislativo no Brasil, dentro da discussão das leis do poder no Brasil. E aí? Os povos indígenas têm o direito de participar da política? Eles podem participar da política? Eles têm condições de participar da política? Essa pergunta, para nós, em pleno século XXI, é uma pergunta super tranquila. Você responde bem tranquilo que é óbvio que sim. Essa pergunta não tem nem cabimento para nós hoje do século XXI. E ainda, você conhece a luta dos povos indígenas por seus direitos? Você tem acesso a essa informação? Como é na sua cidade? Como é essa relação com os povos indígenas da sua cidade e na sua região? Então nós vamos falar hoje bastante sobre isso. Como o Estado lida com os povos indígenas e a busca dos povos indígenas por seus direitos. Bora começar? Contexto histórico para você. Vamos lá. Como que os indígenas são tratados nas leis do Brasil? A primeira é a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, após a independência. Tá lembrado dela? Lá, outorgada pelo Pedro I e tal, você estudou isso lá no 8º ano. Boa. O que ela diz sobre os indígenas? Tá aqui. A Constituição diz nada. Não cita os indígenas. Não diz nada. E repara, eu grifei isso. Essa informação você precisa ter aí anotadinho. A primeira Constituição do Brasil não citava os povos indígenas. Nenhuma referência. José Bonifácio, logo após aí, ou nesse contexto da Constituição de 1824, tinha discursos defendendo a assimilação da população indígena pela sociedade. Ou seja, que essa população indígena pudesse participar da sociedade integrada normalmente. Já o discurso do deputado Francisco Varnhagen, esse deputado, durante o Império, já defendia uma posição muito diferente em seus discursos. O que ele defendia? Os índios eram selvagens,
E ainda deveriam ser instruídos a serem trabalhadores. Então, o índio é um selvagem e deve aprender a ser um trabalhador. Ele não deve participar da sociedade, integrado à sociedade. Ele deve, ou é um trabalhador, ou a gente não trata esse indígena. Então, repara posições muito diferentes durante o Império, e a Constituição, que definia as leis do Brasil durante o Império, sequer fazia menção aos indígenas. Já a Constituição de 1891 diz o que sobre os índios? Está aí na tua tela. Nada. Nada sobre os direitos indígenas. Permanece. A primeira Constituição da República não cita também os povos indígenas. Olha aí. E ainda, repara que é um contexto das fazendas de café. A gente já falou isso desde as primeiras aulas. Lembra a política do café com leite, o café como grande produto brasileiro, os coronéis produtores de café, lembra de tudo isso? Então, estamos nesse contexto aí da proclamação da República. O avanço das fazendas de café e ainda de outras culturas, e esse avanço foi muito sobre territórios indígenas. Além de não haver a citação aos direitos indígenas, ainda essa Constituição é feita no momento de avanço das fazendas sobre as terras indígenas. E ainda mais, alguns ainda defendiam o extermínio de povos indígenas para que a civilização pudesse avançar. O homem civilizado, o homem que vive em sociedade, deve continuar no seu progresso e se os indígenas estiverem no caminho, eles devem ser exterminados. Essa era a posição ainda de alguns políticos, alguns teóricos no Brasil, nesse contexto aí, finalzinho do século XIX, iniciozinho do século XX. Legal? Tarefa para você sobre como eram vistas essas tais raças no Brasil durante o Império, agora que você tem um panorama. Leia o texto aí que a gente já volta.
Esse texto do von Martius fala sobre 3 raças. Como que no Império do Brasil essas 3 raças elas eram vistas? Essa é a pergunta para você. Tem aqui uma ideia de resposta para a gente conversar sobre isso. Os brancos eram vistos como sendo civilizados e dignos de atenção das autoridades. Lembra que nas constituições do Brasil há essa referência aos direitos dos brancos, há essa referência e não há os indígenas. Então, eles são dignos de atenção. Já os negros eram vistos como força de trabalho, eram escravos, não tinham direitos sociais. Traduzindo, eles não eram vistos como pessoas durante o Império. Lembra que a escravidão no Brasil acabou com a Lei Áurea lá em 1888, finalzinho do Império. Então, eles não eram vistos nem como pessoas. E o indígena era visto como selvagens, inferiores, inocentes. Repara, 3 expressões aí entre aspas, mas dá essa ideia para você. Selvagens, inferiores, inocentes. Então, consequentemente, não tinham atenção, não eram considerados dignos de atenção. Repara, 3 raças, 3 tratamentos completamente diferentes. O branco, civilizado, digno de atenção. O negro é escravo, não é visto como pessoa. O indígena é o inferior, é o inocente, é o selvagem. Legal? Essa é mais tranquila, até para você entrar no clima da aula aí, para você relembrar, principalmente as aulas do teu 7º, 8º ano, quando já foi falado sobre os indígenas. Ei, já que tem essa diferença aí de tratamento, a partir da República, vários políticos, vários governantes começaram então a prestar atenção nessa questão indígena. Então a gente entra agora para falar sobre o serviço de proteção aos índios. Olha aí, a expansão para o interior gerava guerras contra os nativos, como a gente falou. As fazendas de café aumentando e expandindo sobre territórios indígenas. Guerras consequentemente. Em 1908, o Brasil foi publicamente acusado de massacre aos indígenas. Essa acusação aconteceu no 16º Congresso dos Americanistas, que foi lá em Viena, na Áustria. Lá na Europa, em 1908, o Brasil publicamente acusado de massacrar os indígenas, não dar nenhuma atenção e ainda eliminar os indígenas. Um problema para a nossa política externa resolver. Lembra da aula de política externa lá do Getúlio? Essas relações do Brasil com os outros países? Então, trazida essa questão para dentro do Brasil, precisamos dar uma resposta. Então, o decreto 8.072, lá de 1910, criava o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. Com essa sigla enorme aí, SPI-LTN. Então, 1910, você tem uma primeira ideia de vamos proteger os índios. 1910, ok? Ei, o serviço visava proteção e integração dos indígenas. Tá grifado, anota isso. Função desse SPI, esse primeiro Serviço de Proteção aos Índios. Tá aqui, proteger e integrar os indígenas à sociedade. 2 funções básicas. A partir daí se desenvolvia esse serviço de proteção aos índios. Primeiro, proteger os indígenas e depois integrá-los à sociedade. Mais ainda, para esse órgão, o SPI, o índio era um ser em estado transitório. Você vai lembrar que essa virada do século XIX para o século XX existiam muitas teorias racistas sobre raça, sobre evolução da espécie, muito sendo estudadas. Então, nesse contexto, o indígena era visto nem como o primeiro ser humano, mas nem como o mais avançado deles. Então, um estado de transição. Qual é o papel da sociedade? Ensinar esse indígena a evoluir, levá-lo nos caminhos para a evolução. Então, ele está em estado transitório, de transição, de passagem. O seu destino seria tornar-se trabalhador rural ou urbano, segundo o SPI. Então, o SPI tinha essa função junto aos indígenas, ensiná-lo a ser trabalhador na sociedade, como a gente tem na sociedade organizada, urbana ou rural, mas nessa sociedade muito mais
fora da realidade indígena. Então, exclui-se a cultura indígena e você tem, então, o índio tendo que se integrar a uma sociedade que não é a dele, a uma cultura que não é a dele. Foi separado do Serviço de Localização de Trabalhadores Nacionais em 1918. Então, durante 8 anos é junto, depois separa-se isso. Esse serviço que está dizendo aqui embaixo é encontrar trabalhadores, populações que viviam em áreas afastadas e também dar condições para eles se tornarem trabalhadores rurais ou urbanos. No começo é visto como uma coisa só, a partir de 1918 separa. Vamos cuidar só realmente dos índios, um órgão só para isso, SPI, Serviço de Proteção aos Índios. Ei, tarefa sobre isso, muito tranquilinha, sobre o que a gente conversou até agora. Vai lá. Olha o Getúlio Vargas aí de novo, para você que estava com saudade do GG. Qual dessas alternativas não foi criação do Estado Novo, aquela fase do governo dele de 37 a 45? Qual das alternativas? Ficou muito fácil. O DIP, nós tivemos aula sobre o DIP, tá lembrado? Departamento de Imprensa e Propaganda, a censura e tudo mais. O SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que foi criado em 1910, olha aí. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Tivemos aula já sobre isso, criação lá no Estado Novo do Getúlio. E ainda a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, feita com um dinheiro que veio lá dos Estados Unidos no contexto da política externa para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós já tivemos aula sobre letra A, letra C e letra D. Hoje a aula é sobre o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que não foi criado no governo Getúlio Vargas. Foi criado lá em 1910. E em 1918 foi separado do Serviço de Localização de Trabalhadores. Lembrou? Massa. Então, 1910, SPI. Mais uma tarefa aí para você fazer, então, para a gente continuar.
é importante prestar atenção na aula. Você grifou as partes que eu pedi para grifar, que eu deixei marcadinho, lembrou delas? Olha a letra A. Qual era o objetivo primário do Serviço de Proteção aos Índios? Tá lembrado? Proteger e integrar. Olha aí a resposta. Proteger e integrar os indígenas à sociedade. Letra B. Como o SPI, esse órgão, enxergava o indígena quando esse órgão foi criado? Para o órgão, o índio era um ser em estado transitório, passagem, chegar até a civilização, evoluir conforme a sociedade. Seu destino seria tornar-se um trabalhador rural ou um trabalhador urbano. Essa é uma das funções, então, do SPI junto aos índios. E, por falar tanto em SPI, desse Serviço de Proteção aos Índios, o primeiro diretor desse órgão foi esse cara extremamente importante para o Brasil conhecer os seus indígenas. O Marechal Cândido Rondon. Não estamos falando da cidade, que é em homenagem a ele. Estamos falando da pessoa, da figura do Marechal Cândido Rondon. Ele era um engenheiro militar e sertanista e tinha muita habilidade no trato com os povos indígenas. Essa habilidade dele, reconhecida por todos, ajudou ele a ser o primeiro diretor do SPI. Ele que nasceu no Mato Grosso, então tinha muito mais facilidade ali em lidar com esses povos do Mato Grosso e ficou reconhecido por isso, pelo bom tratamento que ele sempre teve no reconhecimento desses povos indígenas. O Rondon propunha 3 passos para chegarmos até esses indígenas. Então, os 3 passos dele: atração, pacificação e civilização. Atrair o indígena até você, criar uma relação de empatia, mostrar uma relação de paz, não de guerra, para conseguir a confiança desse indígena e, claro, civilizá-lo, trazê-lo até a civilização, então, nessa ideia de o indígena estar num estado transitório, de passagem. A ideia da pacificação do Rondon é bem importante. Ele até dizia, era muito famosa essa ideia dele de morrer se for preciso, matar nunca. Essa é a ideia dele no tratamento com os índios. Então, pregar essa paz realmente no tratamento. Tá aqui imagens dele para você conhecer um pouquinho dele. 3 imagens. A imagem do meio, inclusive, mostra ele nesse contato direto com os indígenas. E daí você tem aqui, do lado esquerdo, uma foto dele de 1930 e, por último, uma foto dele mais ao final da vida. Ele era descendente de tribos indígenas. Então, maior facilidade ainda nesse contato. E ele ajudou a criar o famosíssimo Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso, uma reserva ambiental gigantesca de preservação da cultura indígena. Ela foi criada por intermédio e por ação do Rondon. Então, esse primeiro diretor do SPI, ele ajudou muito nesse contato do governo com as várias tribos indígenas do Brasil. Vamos seguir? O Marechal Cândido Rondon ainda influenciou os inspetores do SPI a adotar a técnica de contato dele. Então, os inspetores do Serviço de Proteção aos Índios, ao chegar até as tribos indígenas, usavam a tática dele: manter uma atitude defensiva até estabelecer relacionamento. Lembra da frase? Morrer se for preciso, matar nunca. Então, estabelecer uma relação de paz até conseguir a confiança. Depois, procura para garantir uma terra junto aos governos estaduais, principalmente. Localizamos uma tribo indígena, entendemos seus costumes, vamos conseguir uma terra para que eles consigam manter sua cultura, manter o seu jeito de viver, manter as suas relações familiares. Então, esses são os primeiros passos que o SPI passou a tomar, muito por influência do seu primeiro diretor, o Marechal Cândido Rondon. Conhecer, ganhar a confiança e depois ter uma terra para que esse povo possa viver então. Lembra a ideia lá de proteger? E daí aos poucos integrá-los à sociedade. O Serviço de Proteção aos Índios ainda influenciou a criação no Código Civil de 1916 da definição do indígena como incapaz juridicamente. Essa expressão é bem importante. Esse incapaz juridicamente quer dizer que o indígena não estava apto a responder na lei pelos seus atos. Ou seja,
As leis criadas para uma sociedade mais evoluída, para essa sociedade tradicional, o indígena não tinha condições de entender essas leis. Então, lembra da ideia lá do inferior, lembra da ideia do selvagem? Está muito colocada nesse Código Civil de 1916. O indígena como incapaz juridicamente. Quem queria proteger o indígena em caso de necessidade? O SPI, Serviço de Proteção aos Índios. A Lei 5484, lá de 1928, colocava o indígena sob a tutela do SPI. O que é tutela? Está aqui embaixo. Proteção exercida em relação a alguém mais frágil, é a representação. Pega 1916, pega 1928. O indígena é incapaz. E quem que vai representá-lo e defendê-lo? O SPI, essa ideia da tutela. O SPI, então, vai proteger esses indígenas, vai ter essa função aí jurídica com relação a eles. Não havia definição de critérios para a diversidade dos povos indígenas no Brasil. Nenhum critério. Então, assim, havia uma noção genérica de índio. O que se tinha de informação é: há tribos indígenas no Brasil. Quais as definições, os critérios para definir todas elas, para a gente diferenciar todas elas? Não havia na lei. Então, o índio era tratado como índio, ponto, acabou. É isso. Todos são índios, que está aí, está tudo certo. Então, não havia uma definição, uma categoria, não havia nenhum modo de se entender aprofundadamente essas tribos indígenas do Brasil. Por um lado, o SPI visava proteger as terras e as culturas indígenas. Por outro lado, havia a transferência territorial dos nativos para liberar áreas destinadas à colonização e ainda havia a imposição de alteração em seus modos de vida. Lembra da ideia do SPI da tela anterior? Ganhar a confiança dos indígenas, entender primeiro ali e conseguir junto aos governos estaduais terras para eles. Mas essa terra nem sempre era no território que esses índios sempre habitaram. Expansão das fazendas de gado, lá do comecinho da aula, aquele contexto. Desculpa, expansão das fazendas de café, lá do comecinho da aula, daquele contexto, tá lembrado? Então, esses interesses econômicos vinham à frente. Precisamos liberar essa área para fazendas de café ou outra produção econômica. Então, esses indígenas eram realocados em outras áreas que os governos estaduais, na maioria das vezes, destinavam. Então, tem a ideia de vamos preservar a cultura? Sim. Vamos deixá-los numa terra própria para até a gente conseguir entender eles e integrá-los à sociedade? Sim. Mas essa terra não são os indígenas que escolhem, é o governo que escolhe baseado nos seus interesses políticos e econômicos. Então você tem essa relação aí ambígua. E ainda, esses indígenas tiveram a imposição de alterações em seus modos de vida. Se você vai morar numa terra diferente, vai alterar o modo de vida. Ainda, uma das funções do SPI, integrar o indígena à sociedade. Então, aos poucos, ensiná-lo a ser um trabalhador rural ou um trabalhador urbano para que ele possa participar da sociedade. Então, tem uma alteração do modo de vida indígena, sim. Tarefa sobre SPI. Vai lá.
Acompanhe a leitura do texto comigo para a gente entender melhor essa questão. O Serviço de Proteção aos Índios, SPI, foi criado em 1910, ligado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. O SPI foi a primeira agência leiga do Estado brasileiro a gerir povos indígenas e suas principais iniciativas, desde sua criação, estiveram voltadas para a pacificação de grupos indígenas em áreas de colonização, mas havia uma noção genérica de índio. Ei, o texto tem uma informação bem legal. O SPI é a primeira agência leiga a lidar com os índios. Por quê? Você vai lembrar das aulas lá do 7º, 8º ano dos padres jesuítas, que já tinham contato com os povos indígenas, mas eles eram, a Companhia de Jesus é uma ordem religiosa ligada à Igreja Católica. Então, o primeiro órgão leigo não confessional é o SPI, então, a lidar com esses indígenas no Brasil. Mas não tinha uma definição clara desses índios. Havia um nome genérico, índio ainda. Então, como o governo encarou a questão indígena frente ao desenvolvimento agrícola? Lembra? Expansão cafeeira, expansão econômica brasileira, tudo isso. Então, o indígena deveria ser incorporado ao mundo civilizado, aí, entre aspas, a essa civilização a que a política e a economia estavam acostumados. Ele deveria ser incorporado ao mundo do trabalho, seja na cidade ou na área rural, mas ele deveria, então, participar, ser incorporado, estar dentro. O indígena, então, deveria ajudar no desenvolvimento econômico do país. As culturas próprias de cada tribo foram ignoradas em boa parte desse processo. Lembra do processo, então, de modificar os modos de vida dessas tribos indígenas? Então, existe uma ignorância com relação às culturas de cada tribo. Não queremos saber dessa cultura. Vocês têm que se integrar à nossa cultura civilizada. Os povos que ocupavam as áreas indígenas importantes para a agricultura foram movidos para outras terras. Essa questão, então, é bem um fechamento dessa nossa aula de hoje. Você tem aí boa parte do que a gente viu na aula de hoje nessa última questão para você poder responder. Foi bem tranquilo, né, ver essa questão. Você fechou a aula de hoje respondendo isso aí, ok? Povo, na aula de hoje, nós falamos muito sobre, então, os povos indígenas no Brasil e como o governo atuou com relação a esses povos indígenas, principalmente a partir do SPI. Mas, você vai lembrar que os indígenas foram esquecidos das duas primeiras constituições do Brasil, 1824 e 1891, ignorados completamente. O Serviço de Proteção ao Índio atuou para proteger e, ao mesmo tempo, integrar o indígena à sociedade. Existe uma tarefa de proteção, mas de integração à sociedade. O Marechal Cândido Rondon, o experiente sertanista, foi o primeiro diretor do SPI e influenciou muito o modo de ação do SPI nos primeiros anos. Lembra a ideia de pacificação? Morrer se for preciso, matar nunca. Então a ideia de se aproximar, mostrando ser pacífico, até ganhar a confiança desses indígenas, para depois conseguir integrá-los à sociedade. Então, o Brasil tem uma questão, principalmente na Primeira República aí que a gente está estudando, desse problema. Temos, então, a partir de 1910, que lidar com os indígenas, mas também temos o desenvolvimento econômico do Brasil. O que fazer? Como resolver essa situação? Tranquilo? Relação, então, do SPI. Protege o indígena, mas integra-o à sociedade com o problema econômico. Não podemos parar a produção econômica. Precisamos de algumas terras. Vamos deslocar essas tribos indígenas para outras terras. Ok? A gente volta na próxima aula para falar mais sobre os indígenas do Paraná. É isso, galera. Tchau!